Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês o significado da Lua ou signo de Câncer na casa 4, também conhecido como fundo do céu. Se você não assistiu o primeiro vídeo dessa playlist, onde eu expliquei o que significa a Lua, volte lá e assiste para você poder entender o que esse astro desempenha, as funções dele dentro do seu mapa astrológico. Tá, primeira coisa que é importante de analisar. A casa 4, ela é a casa que também chamada como fundo do céu, é onde representa as raízes, a base, onde você tira o seu sustento para você poder se desenvolver e consequentemente chegar em patamares mais altos dentro da sua jornada, dentro da sua evolução, dentro daquilo que você necessita realizar. Então, essa é uma das primeiras questões que a gente precisa analisar quando a gente está falando da casa 4 dentro do seu mapa astrológico, ok? Beleza. Quando o Câncer ou a Lua está na casa 4, a casa 4 automaticamente ela já está, de certa maneira, associada com o signo de Câncer. Então a gente começa a perceber que as características da casa 4 ela vai ser muito sincronizada com o que a Lua representa, com o que a casa 4 e o signo de Câncer representa também, que é a questão da nutrição, das raízes, do passado e tudo isso mesmo que esses astros eles trazem como significado. A casa 4 e Câncer posicionado nesse setor, e a Lua também, vai trazer aspectos relacionados com a reclusão, com o isolamento, de uma certa maneira, né? Com a questão da vida privada. Então é ali na casa 4 onde você, que possui esse posicionamento, vai perceber que a base, a casa, a família, é literalmente o seu sustento e é onde você, consequentemente, vai conseguir extrair informações muito necessárias para poder evoluir em qualquer outro aspecto, né? Então esse ciclo, esse vínculo vai ser muito importante para que você possa evoluir, progredir e amadurecer consequentemente, tá? Uma das coisas que é interessante de analisar quando a gente está falando desse posicionamento é que a pessoa que possui esse aspecto no mapa astral vai precisar também analisar onde a Lua se encontra, né? Caso a Lua esteja na casa 4, você não vai precisar analisar. Caso a Lua esteja no outro signo ou numa outra casa, as informações vão ser jogadas para a casa 4 e aí você vai ter uma interpretação mais específica, mais detalhada. Se você não entendeu o que significa a casa 4, planeta dispositor, planeta regente, volta lá no curso gratuito que está aqui no YouTube, intermediário, para você poder tentar entender como que esses aspectos de fato eles vão funcionar. Então assim, uma das coisas que é importante de ser analisado dentro dessa questão é que a pessoa ela vai considerar a casa, o lar, o ambiente doméstico como seu próprio santuário, né? Então, tudo que está referente à casa, à estrutura física da casa, ao ambiente doméstico, vai ser extremamente necessário para essa pessoa, para que ela possa evoluir e progredir. Caso o ambiente físico, emocional, social da casa, né, lembrando que a família também é composta por questões sociais, a pessoa ela vai perceber se esse ambiente é nutritivo, é positivo, impulsiona ele a evoluir, ou se esse ambiente é temeroso, se ele traz algum aspecto mais complicado, algum aspecto mais negativo, que possa prejudicar a evolução e o progresso dessa pessoa mesmo em si. Então assim, porque dependendo da base que essa pessoa ela vem, se for uma base conflituosa, se for uma base problemática, a pessoa ela vai perceber que isso de maneira inevitável vai afetar muito o emocional dela, de maneira muito mais específica, muito mais profunda do que a Lua em outras casas poderia representar, ou o Câncer em outras casas poderia representar. Então a pessoa vai precisar ter um olhar atencioso em relação a isso. Vai ser uma pessoa que vai querer investigar muito a questão do passado, da questão hereditária, da família, o que ela está herdando de outras pessoas, né, da família mesmo em si, tanto de aspectos positivos quanto de aspectos negativos, se está ocorrendo uma fluidez para ela poder desenvolver o seu emocional, ou se existe algum bloqueio dentro dessa área e dentro desse setor. Consequentemente, essa característica de reclusão, né, e de proteção vai estar mais enfatizado. Então vai ser uma pessoa que consequentemente ela vai ter essas características mais firmes e mais presentes na sua personalidade. Então aconteceu alguma situação, ela vai correr para casa. Aconteceu alguma situação problemática, alguma coisa que desestruturou, desestabilizou a vida dela, ela vai recorrer à família, ela vai precisar dessa questão familiar. E aí a gente entra em outros aspectos, que é a questão da dependência também. Se essa pessoa ela tem uma vida familiar que flui, que apoia, que nutre ela, ou se ela tem uma vida familiar que é dependente, que acaba oscilando muito, levando em consideração que Câncer e Lua na casa 4 vai representar várias oscilações também dentro desse ambiente, desse setor.
Qual oscilação é essa? De qual forma essa oscilação vai acontecer? Vai ser relacionado com o signo que a Lua se encontra, caso a Lua não esteja na casa 4, né? Para poder trazer essa informação de maneira mais detalhada. Então, por exemplo, uma Lua na casa 9, por exemplo, regendo o signo de Câncer no fundo do céu, ou na casa 4, vai representar que a pessoa ela pode encontrar uma nutrição familiar através das culturas familiares, através da questão do contato com outro ambiente, de outra cultura, caso a pessoa ela tenha contato no mapa astral, né, que represente a estrutura familiar vinda de outro país, vindo de outra cultura, vindo de outro ambiente, né, vai ser uma questão interessante para a pessoa poder analisar. E a casa 4 também, ela vai representar, caso a Lua esteja posicionada na casa 9, né, dando apenas um exemplo nisso que eu estou falando, pode representar alguma estrutura religiosa, ou mística, ou espiritual, através das questões das raízes familiares. Então vai ser muito interessante analisar esse aspecto nesse sentido. Mas é muito importante que esse posicionamento da própria Lua, né, na casa 4, ou Câncer na casa 4, a pessoa ela realmente vai precisar entender muito como que a base dela está estruturada, qual que é a raiz que nutre ela, né? Quem são as pessoas da família que nutre ela e que possa trazer uma estabilidade. Então sempre vai ter essa figura de referência da família, onde a pessoa ela vai recorrer com uma forma de ter o cuidado, de ter o aconchego, de ter a nutrição, né? Caso esses aspectos sejam negligenciados por algum motivo, em qualquer fase da vida, principalmente na questão da infância, a pessoa, ela, consequentemente, pode crescer, ser uma base muito estruturada, e com isso ela vai sentir os impactos de maneira muito negativa mesmo no decorrer do seu amadurecimento, da sua evolução. Bom, se você ficou em dúvida com alguma coisa, comente aqui embaixo. Se você quiser fazer uma mapa astral ou leitura de tarô, entre em contato. E se quiser estudar astrologia para carreira, para o seu desenvolvimento profissional e financeiro, aqui embaixo tem o link do curso de Astrologia e Sucesso Profissional. Um beijo e até os próximos vídeos. E lembre que aqui no YouTube já tem playlists falando de outros planetas em outras casas astrológicas do mapa astral, ou outros signos em outras casas astrológicas também. Um beijo e até mais.